Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Salomão. Nós vamos iniciar agora, pelo Centro Virtual Família Espiritual, o momento Perguntas e Respostas. Nós já deixamos aqui para vocês, vocês vão observar as respostas escritas da nossa administradora, Vitória. A Vitória também aqui de Bauru, ela nos ajuda a administrar esse centro virtual e ela deixou suas respostas por escrito e vocês podem estar dando uma lida. E eu sou responsável pelas respostas em vídeo. Então vamos à primeira questão que o pessoal trouxe para nós nessa semana, quinta-feira hoje. Primeira questão: pode o mundo mudar de uma hora para outra? Bom, nada pode mudar de uma hora para outra, né? Nem eu, nem você, e muito menos o mundo, que é um complexo, né, de pessoas, onde vivemos todos em uma única vibração em questão de evolução. Já repeti inúmeras vezes e todos sabem que nós vivemos em um mundo de prova e expiação. Então a mudança virá, mas não de uma hora para outra. Nós temos informações acerca da transição do planeta que acontece desde da década de 70, então já faz bom tempo. Se eu nasci em 1972, né, eu tenho 47 anos, então há mais de 47 anos o mundo vem buscando essa transformação. Na verdade, a transformação é desde que o mundo é mundo, mas de forma mais intensa desde a década de 70, segundo o Divaldo Franco. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai mudar, nem que o mundo vai mudar. É preciso, então, para a mudança, experiências, acontecimentos, né? Para que o próprio homem abra os seus olhos diante aí do futuro. Questão número 2. Pode-se aplicar passe em objetos? Ou seja, eu vou pegar aqui um objeto, pegar aqui o meu carimbo. Então, meu carimbo não está funcionando. Eu posso aplicar o passe no objeto? Claro que não, né, gente? Eu não vou fazer uma coisa dessa. Aplicar o passe no objeto. Os objetos, eles até absorvem uma certa energia, mas essa energia, ela é dissipada muito rapidamente. Então, de forma nenhuma eu vou aplicar passes em objetos. Eu vou aplicar a energia, né? Essa energia que nós temos em pessoas, né? Em pessoas, né, em seres vivos e não em objetos, né? Porque essa energia que dá vida, ela é então direcionada a seres que possuem a vida. Questão número 3. Quando se vai a um centro e alguém pede que leve uma roupa para dar um passe, a roupa realmente armazena fluidos? Bom, essa questão ela vem de encontro com a anterior, que eu disse dos objetos. A roupa, ela é um objeto. Alguns centros espíritas, ainda principalmente os nossos irmãos da Umbanda, eles magnetizam objetos, roupas, e esse magnetismo ele fica por um certo tempo, só que na hora que chega na pessoa interessada, o que acontece? Esse magnetismo ele já se perdeu. Então, o mais interessante seria que a pessoa estivesse presente. Só que ao mesmo tempo, no momento em que se magnetiza ali a roupa, a pessoa ela acaba pensando naquele indivíduo que está necessitando da energia. Então, a espiritualidade vai, com certeza, direcionar a energia para aquela pessoa. Então, na verdade, não foi a roupa levada, magnetizada. Foi os bons pensamentos, os bons fluidos direcionados à pessoa, mesmo que de forma distante, né? Porque para os espíritos não existe distância. Mas o objeto não é legal, é a roupa, porque não vai manter o fluido durante muito tempo. Questão número 4. Por que acontece de eu trabalhar numa área que eu não gosto e não consigo me realizar no que eu quero?
Bem, existem muitas questões nesse sentido, né? São as questões psicológicas, as questões espirituais, que é no caso a pergunta, que às vezes você acaba se direcionando, mesmo por necessidades, né, que nós nos encontramos na vida, em estarmos aí em uma área que a gente não gosta e parece que não consegue sair dela, né? Então, talvez a gente precise ali, onde nós estivermos, retirar dali o aprendizado que for necessário para nós. E tudo aquilo que a gente fizer, mesmo que a gente não gosta, procurar fazer de bom grado, procurar ter a gratidão nisso. Que com o tempo, com essa gratidão, com fazer bem feito aquilo mesmo que você não goste, você vai acabar desenvolvendo um gosto por aquilo. E isso é uma evolução. Então, tudo que a gente se envolver, tudo que nós estivermos envolvidos, vamos fazer bem feito, mesmo que a gente não goste. Porque repentinamente nós estamos no local que nós precisamos estar. Então, vamos retirar dali o aprendizado que a gente precisa. Questão número 5. O que acontece quando não conseguimos vencer as tentações e deixamos nos levar por elas? O que acontece com todo mundo? É muito difícil nós vencermos as tentações do dia a dia. As tentações do sexo, as tentações da gula, as tentações do falar mal dos outros, as tentações, enfim, inúmeras que existem nessa terra. Como nós estamos num planeta onde ainda predomina o mal, essas tentações são grandes, nós vivemos envolto das tentações a todo momento. E na maioria das vezes a gente não resiste, na maioria das vezes. Mas a gente tem que continuar tentando, a todo momento, a todo instante, tentar resistir àquilo que nós sabemos que é errado, porque não precisa que ninguém chegue a nós e fale o que é certo e o que é errado. Nós temos em nós a centelha de Deus. Nós temos o conhecimento do certo e do errado. Só que se a gente não consegue resistir, e isso está prejudicando muito, precisamos procurar uma ajuda, né? Seja uma ajuda psicológica, psiquiátrica, ir ao centro espírita também para obter essa ajuda espiritual. Isso tudo é muito importante, né? Olhar para nós mesmos. Mas no dia a dia, a gente resiste às tentações fazendo as nossas prática do amor, a prática do bem. Por que, Maria, toda vez você fala em prática do amor e prática do bem? Porque é o remédio, é a ferramenta para nos fortalecer a tudo, para nos dar equilíbrio de tudo. Então, procurar meditar todo dia, naquela conexão onde antes da gente deitar, a gente perguntar, será que eu errei muito hoje? O que eu fiz de certo? O que eu fiz errado? Hoje eu errei naquele ponto que eu queria, mas amanhã eu vou persistir de novo. Então, a persistência, ela vai fazendo com que uma hora a gente consiga. E isso é evolução. Então, nunca desistir. E sempre pautar nos ensinamentos do Mestre Jesus. Questão número 6. O centro espírita é o único lugar onde habita os espíritos? Não. Primeiro que o centro espírita não é o habitat dos espíritos. O habitat do espírito é o universo, né? Nós somos filhos de Deus, criados por Deus para habitar o universo. Então, existem espíritos nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nos centros de Umbanda, existem espíritos na sua casa, na minha casa, na rua, em todos os lugares. Por quê? Porque os espíritos somos nós depois que a gente morre. Só existe uma diferença: o corpo. O espírito não tem esse corpo material. Então, quando a gente morre, a gente se transforma em espírito. Então, nós estamos aí a todo momento, os espíritos desencarnados. Então, não existe um centro espírita. O centro espírita é o local onde nós estudamos, onde é o local sério, existem ensinamentos da doutrina espírita, existe a compreensão de tudo isso para poder direcionar os espíritos desencarnados, no caso, para aonde for designado eles estarem na colônia espiritual que for designado de acordo com o seu merecimento, né? Mas existe espírito em todos os lugares.
não tenham medo. Questão número 7. Tenho muitos desejos sexuais. Como me livrar deles? Através da persistência. Se for um descontrole, é preciso procurar aí uma ajuda psicológica e psiquiátrica. E também uma ajuda espiritual, porque no momento em que nós nos deixamos levar pelos nossos impulsos, nós atraímos para nós energias da mesma sintonia. Então, nós atraímos os nossos irmãos que têm o mesmo desejo nosso. Aí, esse desejo vai se tornar ainda um impulso maior, né? Vai ter, então, uma vontade maior. Por quê? Porque não só eu que estou desejando. Então, a minha mente atrai. Então, é preciso que eu procure no dia a dia me vincular ao Evangelho de Jesus, me vincular ao centro espírita, à religião, para que eu procure, então, me desvincular dos pensamentos sexuais. Então, o sexo é algo normal, bonito, abençoado por Deus, mas o excesso traz resultados danosos, tanto à nossa vida aqui na Terra, quanto à nossa vida espiritual. Então, é importante cuidar muito bem dessa questão. Pergunta número 8. Eu vi um vídeo do Haroldo Dutra e ele se convenceu de que o mundo não está perdido porque viu uma pastora dando uma mensagem ao mundo, com um espírito parecendo uma louca, e ele só elogiou. Ele está certo? Porque a sua colocação foi a seguinte: mais vale o espírito mesmo fazendo estripulias do que um centro cheio de doutores sem espíritos. Bom, nós assim conhecemos, né, o Haroldo Dutra na sua seriedade, nas suas palestras. Então, nós imaginamos que ele quis tecer uma crítica a muitos centros espíritas que estão deixando de lado, né, de dar valor às manifestações dos espíritos e ficam apenas no estudo teórico. E a gente precisa abrir muito os olhos para isso. Por outro lado, o Espiritismo, ele sempre nos colocou aí que o Brasil, ele é o coração chegará a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? E também, pelo estudo do Livro dos Espíritos, nós sabemos que manifestações como essa, que eu fui ver o vídeo, qual vídeo que era, manifestações como estas, de pastoras ou pastores, né, que eles acabam dando aí, não tendo uma conduta mediúnica adequada, porque mesmo quem não conhece o Espiritismo, nunca viu uma manifestação mediúnica, já viram o Divaldo Franco recebendo o Dr. Bezerra de Menezes. Já viram o Chico Xavier dando manifestação mediúnica na internet, só buscar na internet. Então, vocês vão ver que eles não ficam fazendo nenhuma estripulia, porque nós aprendemos com Kardec que nós dominamos a nós mesmos, mas, infelizmente, esse conhecimento não é do pessoal do evangelismo ou de outras religiões. Então, o espírito acaba fazendo o que ele quer, o que não é legal. Então, na verdade, o que acontece? Nós não precisamos de nenhum tipo de mensagem, nem mesmo do movimento espírita, que venha a nos falar que o mundo vai mudar ou que o mundo não está perdido. Nós não precisamos, porque isso já é claro dentro da doutrina. Então, talvez o Haroldo Dutra quis se expressar de uma outra forma e acabou gerando aí interpretações que não são muito positivas. Questão número 9. Qual dos dois mundos é o principal, o espiritual ou o corpóreo? Claro que o mundo principal é o mundo espiritual, é a vivência do espírito. O mundo corpóreo é esse mundo aqui, onde o espírito, ele habita o corpo. O corpo, esse corpo nosso aqui material, é a nossa morada, é a morada do meu espírito, é a morada do seu espírito. Esse mundo corpóreo, ele é transitório. Ele só existe para a evolução do espírito, do princípio inteligente. Então, o mundo espiritual é o mundo principal, é o mundo onde, no plano espiritual, habita os espíritos já desencarnados, e lá é a verdadeira morada. Aqui é tudo passageiro.
tudo transitório, tudo necessário para a evolução do espírito, que vai chegar uma época que não vai precisar reencarnar mais. E questão número 10, como o espiritismo se relaciona com as demais religiões? O espiritismo é considerado, segundo Leon Denis, o futuro das religiões. E a gente percebe que isso é uma verdade, uma vez que hoje em dia a gente vê o evangelismo, o catolicismo muito mudado do evangelismo mais primitivo, do catolicismo mais primitivo. E eles estão mudando de acordo com o espiritismo, que o espiritismo sempre falou tudo isso. E hoje as outras religiões elas estão chegando até a doutrina espírita, e isso é muito bom. O espiritismo tem um respeito com todas as religiões, porque sabe que todas elas levam a Deus e todas pregam o bem. E são religiões necessárias, cada uma para um grupo de evolução. Então, a relação do espiritismo com a religião é de respeito e de agradecimento. Nós encerramos o nosso momento de perguntas e respostas. E fiquem à vontade para enviar questões no nosso particular para nós. Dúvidas, questionamentos, colocações, nós estamos aqui à disposição de todos vocês. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe.